Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Clara de Assis. Queridos irmãos, que bom estarmos juntos para celebrarmos nosso trido de volta à nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Hoje iniciamos nosso trido em homenagem à nossa padroeira e rezemos pelas intenções. Um dia de falecimento de Ezequiel Macedo. E colocamos também essa nossa celebração e intenção pelas vocações e pelas necessidades do mundo. Aquela que você traz no seu coração, que possa colocar diante do altar do nosso Senhor. O tema escolhido este ano, nunca perca de vista o seu ponto de partida, nos deve levar a refletir sobre o início, o ponto em que a flecha do amor de Deus alcança os nossos corações e nos leva a dedicarmos as nossas vidas a Ele, respondendo ao seu chamado. Neste primeiro dia do trido, dia em que celebramos a memória de São Domingos, presbítero, possamos carinhosamente pensar em todos os padres da nossa igreja e, junto à liturgia, mergulharmos no sentido da humildade, obediência e fé. Santa Clara representa tudo isso como parte da igreja. Uma jovem bela e rica que deixou tudo para seguir ao Senhor. Foi serva fiel e a primeira mulher a compor uma regra escrita que, aprovada pelo Papa, levou o carisma franciscano às suas filhas, as Clarissas. Nós não somos Clarissas, mas somos um pouquinho filhas e filhos de Clara. É em comunhão com Clara e com toda a igreja que nós vamos acolher o diácono Emanuel e vamos cantar para celebrar. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estes são os santos que receberam a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. É a geração dos que buscam a Deus. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos à casa do Pai, para que juntos possamos celebrar, junto com Santa Clara de Assis, este primeiro dia do trido em preparação à sua festa. É uma alegria muito grande poder retornar a esta casa nova, né? Que estamos começando a galgar alguns degraus, e creio que vocês também se encontram, se sentem bastante alegres e motivados por poder voltarem aqui para este espaço que é todo nosso, né? Para
para que a gente possa, aos pouquinhos também, ir modelando e ir fazendo aquilo que é necessário para que logo a gente possa ter a igreja mais bela, não apenas para nós, mas principalmente para Deus, nosso Pai, para Deus sempre o nosso melhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, junto com São Domingos, presbítero e fundador, junto com Santa Clara de Assis, reunimos-nos alegres e felizes para celebrar o mistério da nossa fé. Por isso, invoquemos a Santíssima Trindade, a melhor comunidade, para que possamos bem celebrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz e a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e irmão, a força, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, para celebrar com dignidade os santos mistérios, imploremos de Deus o seu perdão e a sua misericórdia para com cada um de nós. Deus detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso, com coração humilde e contrito, abramos-nos à reconciliação com Deus nosso Pai e seu Filho Jesus Cristo. Cantemos o ato penitencial. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e bondade, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se converta, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, na certeza de que o Senhor acolhe a cada pedido, a cada intenção que nós trouxemos para esta celebração do primeiro dia do Tríduo, em preparação à festa de nossa padroeira Santa Clara de Assis. Lembrando o tema escolhido para este ano: nunca perca de vista o seu ponto de partida. E lembrando deste tema, faça uma recordação da sua vida pessoal, da sua vida comunitária, da caminhada que você fez até aqui, buscando estar no seguimento de Jesus Cristo.
de ouvir a sua palavra, de acolher os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Que assim, como Santa Clara de Assis, nossa padroeira, nós possamos abrir inteiramente a graça do Pai, possamos acolher de coração humilde e sincero tudo aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós, buscando acolher com alegria e com carinho todas as graças e bênçãos reservadas para cada um de nós. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Assentados e atentos, abramos nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir e acolher a palavra de Deus. Leitura do livro de Números. Naqueles dias, Maria e Araão criticaram Moisés por causa de sua mulher Etíope e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Araão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face e às claras, não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, por atreveis a rebaixar o meu servo Moisés, e indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se no mesmo instante. Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto, que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com a metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dai-lhe a cura. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão dos nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, irmãs, nossa comunidade Santa Clara de Assis, você que nos visita e celebra conosco este primeiro dia do Tríduo, em preparação à festa de Santa Clara de Assis. Este ano vai ser especial, porque já começamos na casa nova, então isso é motivo de alegria, é motivo de orgulho, é motivação para nós que somos devotos de Santa Clara e pertencemos a esta comunidade. E tendo em vista o lema escolhido para esse ano, para todos os dias, ou é um para cada dia? Para todos os dias, Não perca de vista o seu ponto de partida. Eu acredito que tem uma relação com a questão da comunidade, da localização, a questão de sair daqui, de ter que ir para outro lugar, e hoje, agora está voltando aqui para esse espaço. Então faz todo um sentido. Não podemos perder de vista nosso ponto de partida, nosso referencial. E, como eu digo, eu não acredito que nada que esteja contido na palavra de Deus seja uma coincidência, mas sempre uma providência divina. E quando a gente não perde de vista o nosso ponto de partida, nós nos aventamos para um trecho deste Evangelho de São Mateus, quando Jesus, caminhando sobre as águas, e os discípulos o veem caminhando e se assustam, primeiramente achando que é um fantasma. Jesus diz para eles: coragem, não tenhais medo, sou eu. Ou seja, Jesus é o nosso ponto de partida, para que a gente possa realmente saber qual é o referencial da nossa vida, referencial da nossa cultura, da nossa religião. Nós temos que ter em mente quem é Jesus. Jesus dizendo para os discípulos, coragem, não tenham medo, sou eu. Pedro, como sempre, Pedro,
ele diz para Jesus o quê? Senhor, se é tu mesmo, né, diga que eu vá até tu andando sobre as águas. Jesus, né, faz com que ele vá até ele caminhando sobre as águas. Mas Pedro, sendo Pedro, começa a ter o quê? Dúvida. Começa a não ter fé. E aí a sua falta de fé faz com que ele comece a afundar. E aquilo que Jesus diz para Pedro: porque duvidastes? Porque não tens fé, homem de pouca fé, porque duvidastes? Jesus também diz para cada um de nós hoje, assim como ele diz: coragem, sou eu, não tenhais medo, sou eu. Ele também diz para nós, homens e mulheres de pouca fé, porque muitas das vezes nós perdemos o nosso ponto de partida, muitas das vezes nós perdemos o nosso referencial, não sabemos quem somos, de onde viemos ou para onde vamos, e ficamos perdidos no meio do caminho. Estou falando isso porque eu quero trazer para vocês um pouco da história desta mulher, desta santa que nós estamos celebrando. E aí eu até pedi ao nosso querido coordenador de liturgia que ele tinha uma outra proposta para hoje. Eu falei: não, eu já estou estudando a história de Santa Clara, deixa eu falar um pouquinho da vida de Santa Clara. Então, você me desculpa, viu, Tatiana? Mas, assim, é que eu acordei ontem com isso no coração. Falar um pouquinho da vida de Santa Clara, buscar um pouquinho da história de Santa Clara. E aí de noite, quando eu perguntei para ele se hoje nós celebraremos a liturgia de São Domingos ou a liturgia do dia de hoje, ele me falou: a proposta é essa, cara, por favor, não. Então, eu trouxe um pouquinho da história dessa mulher, um pouquinho da história dessa santa, porque a gente com certeza, né, quem faz parte dessa comunidade já deve ter buscado estudar, se orientar um pouquinho sobre a vida de Santa Clara, mas tem algumas curiosidades sobre esta mulher, sobre esta santa, sobre uma pessoa que tinha tudo e que abriu mão de tudo justamente para se dedicar à pobreza, à caridade, para se dedicar ao próximo, para se dedicar àqueles que mais precisavam, àqueles mais necessitados. Então, falar que ela nasceu na Itália, tem uma dúvida. Tem muitos livros que dizem que é 1193 e muitos 1194. Então fica essa dúvida. Eu botei 1194 que ela nasceu, mas muitos livros que eu procurei 1193. Não sei se vocês já perceberam isso. E morreu em 1253 lá na Itália. Uma família nobre, uma família rica, mas que renunciou a tudo isso para abraçar o ideal de pobreza de São Francisco de Assis. Conta a tradição de que antes do seu nascimento, Deus revelou à sua mãe que ela teria uma luz, uma brilhante luz, que iluminaria o mundo inteiro. Por isso ela foi batizada com o nome de Clara, que quer dizer luminosa, resplandecente. Tatiana já falou que Clara foi a primeira mulher a abraçar o carisma franciscano como um estilo de vida, desafiando as regras da igreja em sua época, de viver o privilégio da pobreza. Assim, ela foi a primeira mulher da história da igreja que compôs uma regra escrita, submetida à aprovação do Papa, para que o carisma de Francisco de Assis se conservasse em todas as comunidades femininas que iam se estabelecendo em grande número e desejavam se inspirar no exemplo de Francisco e Clara. E esta aprovação, ela ocorreu 2 dias depois da sua morte. Olha só, coincidência? Não, providência divina. 2 dias depois da morte de Santa Clara, esta regra foi aprovada pelo Papa Inocêncio
A devoção a Santa Clara. Muitas vezes a gente é devoto a uma santa ou um santo, mas a gente não sabe por que a gente é devoto ou devota daquela santa. Vocês sabem por que vocês são devotos de Santa Clara? Sabem? Não? Então devia saber. Por sua linda história, a devoção a Santa Clara é a devoção da entrega total a Deus, do desprendimento, da caridade, do amor ao próximo, da adoração a Deus e da gratidão. É a devoção que nos ajuda a descobrir a grandeza de Deus nas coisas simples, nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes. A devoção a Santa Clara nos ajuda a perceber que estamos neste mundo de passagem, que nada aqui é definitivo. Somente nossa alma é eterna e está destinada a Deus que a criou e a ama infinitamente. Por isso a devoção a Santa Clara é a devoção do amor eterno que dá sentido à nossa vida. Amor eterno por quê? Porque Deus que nos amou primeiro, não nós que amamos a Deus por primeiro, mas sim Ele que amou a cada um de nós. Dos milagres de Santa Clara, tenho certeza que todo mundo sabe, não sabe? Não sabe? Vou nem falar nisso, então vou pular, tá? Então Santa Clara tem 3 milagres muito conhecidos, né? Um é de que a irmã cozinheira chegou para ela toda agitada, dizendo que não tinha pão para comer, não tinha alimento. E aí Santa Clara olhou para ela com muita calma e com muita tranquilidade e falou para ela: confie em Deus. Só isso. Confie em Deus. A irmã cozinheira saiu sem entender nada. Quando ela chegou na cozinha, Santa Clara tinha dito para ela o seguinte: confie em Deus. Chega na cozinha e parte o pão que tem lá em 50 pedaços. E aí ela partiu o pão em 50 pedaços, e aquele pão deu para alimentar as irmãs por vários e vários dias. Se a gente observar o início do Evangelho de hoje, Jesus tinha acabado de fazer o quê? Um milagre. Qual foi o milagre? A multiplicação dos pães. E aquele milagre fez o quê com aquele povo, com os discípulos de Jesus? Aumentou a fé daquele povo, mesmo que depois eles perdessem a fé, principalmente os discípulos, mas ajudou a aumentar a fé daquele povo. O outro milagre muito conhecido foi da invasão dos sarracenos a Assis, e que quando eles estavam diante do convento para invadir o convento, Santa Clara tomou o quê? O ostensório. Esse todo mundo conhece. Tomou o ostensório e foi para a porta do convento e enfrentou os sarracenos, dizendo que Jesus Cristo era mais forte do que eles, e eles fugiram em pânico. Por isso que Santa Clara é representada segurando o ostensório na mão. E o da televisão também todo mundo conhece, né? E Santa Clara, por que ela é considerada patrona da televisão? Justamente porque ela estava acamada e queria muito ir assistir uma missa, mas ela não podia ir. Então ela orou no seu leito de enfermidade, e dali ela pôde assistir toda a missa que era projetada na parede da sua cela. E as irmãs, duvidando daquilo que ela dizia, ela contou depois detalhes daquilo que aconteceu na missa. Por isso ela foi considerada pelo Papa Pio XII, padroeira oficial da televisão. Meus irmãos e minhas irmãs, falar de uma santa tão conhecida, de uma santa tão querida, nos remete também a olharmos para a nossa caminhada, a olharmos para a nossa vida, olharmos para o nosso sim, para o nosso servir, para aquilo que nós buscamos durante a nossa caminhada, durante
a nossa missão. Ao refletirmos sobre a vida de Santa Clara, nós somos lembrados do que representa e do que é a verdadeira riqueza em nossas vidas. A verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro, a pérola escondida. Uma riqueza que não se encontra em posses materiais, mas no amor de Deus e no amor ao próximo. Em um mundo cada vez mais consumido pelo materialismo, a mensagem de Santa Clara, a mensagem de amor e renúncia, é tão relevante quanto era no século XIII. Nessa jornada de fé, pedimos que Santa Clara de Assis seja nossa mestra intercessora, que ela nos ajude a iluminar o mundo com a luz do Evangelho e a viver nossas vidas com a mesma humildade, a mesma simplicidade, com o mesmo amor que ela demonstrou em toda a sua vida. Que a história de Santa Clara de Assis tenha tocado o meu e o seu coração, mas principalmente que nos inspire a você e a mim a viver a fé que esta mulher, que esta santa viveu com a mesma intensidade e com o mesmo amor. Que nós tenhamos a mesma coragem que Santa Clara teve, que nós tenhamos a mesma clareza que ela teve quando definiu largar tudo aquilo que tinha, fugir de casa, largar sua família, largar seus bens, para poder seguir a um objetivo: seguir a Jesus Cristo, seguir aquele a quem ela dedicou e devotou toda a sua vida. Pelas palavras que hoje ele nos diz: coragem, não tenhas medo, sou eu. Que nós possamos também nos abrirmos inteiramente à confiança e à graça de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, pela ação do Espírito Santo. Que nós possamos não perder de vista o nosso ponto de partida, para sabermos verdadeiramente quem somos, quem sou eu, quem é você, para que tenhamos a certeza de, quando nós buscarmos entender e compreender um pouco mais os mistérios que nós celebramos, também perguntarmos: quem somos nós para Jesus Cristo? Assim como de vez em quando também devemos perguntar: quem é Jesus Cristo para nós? O que Ele representa na vida de cada um de nós? Ele é apenas um homem, apenas um missionário, apenas um discípulo, apenas um milagreiro? Ou foi aquele que foi capaz de ouvir a voz do Pai, deixar tudo e fazer a sua vontade, mesmo que a vontade tenha sido dar a sua vida em causa do reino de Deus? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Ele nos conceda termos a mesma clareza de Santa Clara, que nós não tenhamos o ímpeto de Pedro de querer ir ao encontro de Jesus, mas ao mesmo tempo duvidarmos de quem Ele é e o que Ele representa na vida de cada um de nós, pois às vezes nós também demonstramos confiar no Senhor. Sim, Senhor, nós confiamos em Ti, mas não plenamente. Somos um povo de fé, mas às vezes caímos na tentação de olhar para as ondas do que para Jesus Cristo. Olhamos mais para os problemas e os desafios do que para aquele que é maior do que qualquer desafio ou de que qualquer problema na vida de cada um de nós. Que ao celebrarmos este trido
em honra a Santa Clara, nós possamos também acreditar e confiar num Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que não permite que os seus filhos sofram, um Deus que é fiel, um Deus de promessa, um Deus que vem sempre ao encontro de cada um de nós, e justamente nos momentos em que nós mais precisamos, estende a sua mão e nos levanta, nos tira daquele buraco, nos tira do pó da estrada, nos tira da água para que nós não afundemos, nos leva para um local seguro, que nós não sejamos infiéis e só acreditemos depois que nós vermos aquilo que Ele é capaz de fazer por nós, para dizermos como disseram os discípulos: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Mas aí Ele vai dizer para nós: felizes aqueles que creram sem ter visto, porque vós acreditastes porque vistes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Santa Clara nos conceda sempre a graça de estarmos na presença de Jesus Cristo e ela possa sempre interceder por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantes no amor, na misericórdia de Deus, nosso Pai, e na intercessão de Santa Clara, apresentemos a Deus as nossas preces. Por intercessão de Santa Clara, escutai-nos, Senhor. Por intercessão de Santa Clara, escutai-nos, Senhor. Senhor, fazei de nós, igreja reunida junto com Santa Clara, esteja em oração e louvor, mas também em serviço ao seu povo, rezemos. Por intercessão de Santa Clara, escutai-nos, Senhor. Senhor, fazei de nós os governantes, homens e mulheres de fé, cujo escolha seja para servir ao próximo, promovendo dignidade de vida, rezemos. Por intercessão de Santa Clara, escutai-nos, Senhor. Senhor, fazei de nossa comunidade local de acolhida e amor, que assume o compromisso com a construção do vosso reino, rezemos. Por intercessão de Santa Clara, escutai-nos, Senhor. Senhor, que possamos todos, como vocacionados, ouvir a vossa voz e assumir o compromisso missionário junto à igreja, rezemos. Por intercessão de Santa Clara, escutai-nos, Senhor. Por todas as famílias enlutadas, em especial a família do nosso irmão Ezequiel Macedo, por todos os nossos irmãos e irmãs enfermos e enfermas, para que se recuperem e se restabeleçam, por todos os nossos irmãos que hoje celebram a vida, que Deus lhes conceda saúde, paz e muitos anos de vida, rezemos ao Senhor. Por intercessão de Santa Clara, escutai-nos, Senhor. Acolhei, ó Pai, de amor e bondade, as preces que humildemente vos apresentamos e também aquelas que trazemos guardadas no silêncio do coração de cada um de nós. Ouvi, se for de vossa vontade. Tudo isso nós vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. No altar do Senhor, partilhamos o que somos, o que temos, nossa vontade de servir a Deus e servir aos irmãos. Se você não tem a sua oferta material para depositar no altar do Senhor, deposite aqui o bem maior que Ele te concedeu, a sua vida. Cantemos. E o deste aos teus
agora o seu próprio corpo. Demos graças ao Senhor presente na hóstia consagrada. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem em marcha para Deus. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, rezemos, irmãos e irmãs, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Celebrar o Tríduo de Santa Clara e não desejar para o irmão e para a irmã a paz de Cristo não é celebrar o Tríduo de Santa Clara. Então, deseje para o seu irmão, sua irmã, a paz de Cristo. Vai ter graça para mim. Irmãos e irmãs, participemos da comunhão do corpo do Senhor em profunda unidade com os nossos irmãos e irmãs que neste dia tomam parte na celebração eucarística, memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo de Cristo será o nosso alimento. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Felizes somos todos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. É Ele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Maria, Virgem e Mãe Santíssima, eis que recebi o vosso amado Filho, que concebestes em vosso ser imaculado, e destes à luz, amamentastes e estreitastes com ternura em vossos braços. Eis que humildemente, com todo amor, os apresento e ofereço de novo aquele mesmo cuja face vos alegrava e enchia de delícias, para que, tomando-o em vossos braços e amando-o de todo o coração, o apresenteis à Santíssima Trindade, em supremo culto de adoração, para a vossa honra e glória, por minhas necessidades e pelas necessidades de todo o mundo. Peço-vos, pois, ó Mãe compassiva, que imploreis a Deus o perdão dos meus pecados, graças abundantes para servi-lo mais fielmente, e a perseverança final, para que convosco possa louvá-lo para sempre. Querido Deus, amado Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos aqui, Senhor, na Tua presença, neste primeiro dia, em honra ao filho de vossa amada filha, Santa Clara de Assis. Pedimos que, por sua intercessão, o Senhor nos conceda a graça, a alegria, a sabedoria de sabermos servi-lo, Senhor, com amor e com zelo, assim como ela vos serviu. Que sejamos homens e mulheres, Senhor, totalmente dedicados à causa do Teu reino e à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a deixar de lado todo o consumismo, todo o egoísmo, todo o orgulho, tudo aquilo, ó Pai, que nos impede de estar na Tua presença para vos servir. Que sejamos homens e mulheres totalmente desapegados e abnegados, Senhor, para poder servirmos uns aos outros e aos irmãos e irmãs mais necessitados com o mesmo amor e zelo com que Santa Clara se dedicou a cada um deles. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por tudo aquilo que temos e somos, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos hoje na Tua presença para celebrarmos neste primeiro dia do trigo, em honra e preparação à festa de Santa Clara de Assis. Acolha a nossa oração, acolha o nosso agradecimento, acolha aquilo que somos e aquilo que temos. Oremos. Ó Deus, concedei à vossa Igreja o vigor do sacramento que nos alimentou na festa de hoje, para que ela se dedique inteiramente ao vosso serviço, pela intercessão de São Domingos, que a fez florescer com a sua pregação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Notícias e avisos. Meus queridos irmãos, só reforçar com vocês então, amanhã nosso segundo dia do trido. E aí fica o desafio, você que veio hoje, amanhã traz mais um. Tiago, tem até uma curiosidade referente ao nosso tema, além do que o senhor comentou. A primeira missa que o Padre Abel celebrou conosco, justamente ele falou desse tema para nós. Então fica também essa lembrança carinhosa da unidade que temos com o nosso Padre. Bom, estão abertas as inscrições para o batismo. Nossa coordenadora do batismo está ali, Dona Marília. Então, se tiver alguém interessado, pode procurá-la para fazer as inscrições, tá bom? Temos cantina no final da nossa celebração. Teremos todos os dias, inclusive também na nossa missa festiva, sexta-feira, dia 11. Não vou entrar no detalhe, mas dia 13 é Dia dos Pais e inicia-se a Semana da Família. Temos uma programação todos os dias. E aqui
quarta-feira, dia 16, teremos missa também às 19h30. Por sinal, teremos missa todas as quartas-feiras na nossa comunidade às 19h30. São todos convidados. Vou aproveitar o momento, quebrando o protocolo que o Valdeci quer falar. É só para lembrar, dia 10 é dia do diácono, por uma questão de compromisso, todos os diáconos estarão celebrando, com o nosso bispo. Então, eu gostaria de convidar vocês, enquanto comunidade de Santa Clara, para que possamos rezar uma Ave Maria pelo nosso querido diácono que caminha conosco. Que o Senhor Deus possa recebê-lo no seu ministério, na sua vida, na sua família, e que Clara possa levar ao Senhor todo esse carinho que nós temos por ti. Rezemos então, meus queridos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou passar para vocês. Como é de praxe na festa de Santa Clara, nós somos agraciados com vários textos artesanais todos os anos. Esse ano não podia ser diferente, mesmo com as dificuldades que a pessoa tem, que é quem faz nossos textos. Ela mandou os textos para nós, e vocês já não precisam nem falar o nome, que vocês conhecem já. Ela tem essa preocupação de me manter nessa tradição dos textos. Então eu vou pedir a Emanuel se ele pode abençoar esses 2 textos. Nós vamos sortear então 2 textos para a comunidade. Então também vou pedir o Tiago para fazer o sorteio para mim, para ficar bem, Vem lá, mexe esses cabelinhos aí. Vamos fazer o rosinho. Tem nome, Tem um nome, é o nome da pessoa. É Márcia do Bazar. E agora vocês conseguem aqui o bilhetinho. Será? Não, é Dona Aldete. Nossa, veio da família esse negócio, falar a verdade. Mas, Diácono Emanuel, nós tivemos uma semana muito agraciada. Nós tivemos com Nossa Senhora das Graças, e foi isso muito importante porque nós trouxemos aqui aquela que foi o sacrário vivo, de Nosso Senhor, que trouxe Jesus em seu ventre para nos tornar mais filhos de Deus. E hoje nós estamos iniciando um trido daquela que é guardiã da Eucaristia. Isso nos dá uma certeza muito grande que a sua vocação é mesmo uma bênção de Deus. Nós também não podíamos deixar passar, estando nessa casa, começando tudo de novo, iniciando aqui também, de te deixar uma recordação do nosso trido de hoje. Eu vou pedir aí para a Tiana que faça essa entrega ao Emanuel, te agradecendo pela presença do nosso trido. Primeiro para
a tia Beth. E ó, e depois, ó, para ajudar a fortalecer a fé, rezando, ó. Muito obrigado pelo carinho de sempre na sua acolhida dessa comunidade. O melhor presente, o maior presente é o que eu sempre peço para vocês. Rezem por mim, rezem pela minha família, para que a minha fé não se esmoreça e que eu esteja sempre motivado a continuar a minha caminhada e a minha missão. Eu muito obrigado a vocês. Eu estava até falando antes da celebração que eu não recordava, tinha bastante tempo que eu não vinha celebrar o Tríduo de Santa Clara, porque antes da pandemia, um pouquinho antes, era só missa, que não é reclamando. Eu quero, né, missas ótimas, com padres, convidados, mas a gente vinha sempre no dia 10, no dia do diácono. A gente celebrou várias vezes aqui a convite da comunidade. Este ano, o convite daqui e o convite para celebrar com o nosso bispo. Mas infelizmente eu não vou poder estar em nenhum e nem outro, porque foi marcado um procedimento para o meu pai na quinta-feira, justamente à noite. Então, quinta-feira, quando vocês estiverem aqui rezando as orações de vocês, coloquem a vida e a saúde do meu paizinho, né, para que ele possa se recuperar cada vez mais e que este procedimento que ele vai fazer, que não é invasivo, mas que dê um bom resultado, porque está incomodando bastante ele na sua recuperação. E mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, a amizade de cada um de Deus. Os abençoe por intercessão de Santa Clara de Assis. Amém. Nós vamos começar agora aquela oração. Vamos rezar a oração de Santa Clara. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos, ó Santa Clara, seguidora fiel do Cristo crucificado, amante da santa pobreza e portadora das virtudes do Senhor, olhai afetuosamente para a nossa comunidade, família que com tanta devoção busca sua intercessão. Ouvi as nossas súplicas e atendei-nos, pois confiantes recorremos à vossa diligente intercessão. Necessitada das bênçãos do Senhor, rogamos-vos que alcanceis de Cristo a saúde espiritual e corporal e que o mundo seja abençoado com santas orações. E Maria, Mãe da Divina Providência, nos ensine o caminho da docilidade, do amor e do verdadeiro serviço a Cristo e a sua Igreja. Amém. temos aniversariantes? Temos. Alguém da família do seu Ezequiel Macedo? Amiga, né? É você, Deise? Né? Leve o nosso abraço, o nosso carinho, a família, né? Que Deus conforte os corações, com a certeza de que a morte não tem a última palavra, né? E que eles se sintam verdadeiramente confortados por Deus, nosso Pai, assim como todas as famílias enlutadas, né? Os nossos irmãos e irmãs enfermos e enfermas, principalmente os desta comunidade, para que eles possam se restabelecer, se recuperar e voltar a louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus e a participar ativamente desta comunidade. E a bênção também vai ser a bênção de Santa Clara. Não é isso? É verdade, é aqui sim. Então, senhores, alguma coisa? Não? Podemos nos despedir? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Clara, o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e proteja. Volte para nós os seus olhos misericordiosos, dá-nos a paz e a tranquilidade.
derrame sobre nós as suas copiosas graças e depois desta vida, aceita-nos no céu, em companhia de Santa Clara, de São Domingos e de nossa padroeira, Nossa Senhora das Graças e de todos os santos e santas. Desça sobre vós, vossos familiares e entes queridos, as famílias enlutadas, os enfermos e enfermas e os aniversariantes, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Uma boa noite, boa semana e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A força da fé vem com os braços da alta pobreza, levaram a esposa de Cristo a oração, tesouro escondido de rara beleza. Senhor, nos louvamos por nossa Mãe Clara, porque Então